meus amores! Estou aqui morrendo de saudade de vocês! Como é que tá aí na casa de vocês? Espero que esteja cheio de paz, cheio de amor, cheio de esperança, para que dias melhores cheguem a nós, tá certo? Beijos, sintam-se abraçados bem forte. Bora pra aula de hoje. Hoje a gente vai trabalhar com um gênero textual que as meninas adoram, né? A gente vai trabalhar um gênero que é muito antigo, muito conhecido, comum na rotina da gente, mas que a gente morre de preguiça de ler, porque normalmente eles são longos, cansativos, né? Mas não pode deixar a preguiça tomar conta. São gêneros interessantíssimos e excelente. Eles nos prende, toma a nossa atenção, faz a gente entrar naquele mundo, né? É um gênero bacana, importante para que a gente possa enriquecer nossos vocabulários, nossa aprendizagem, né? Qual é esse gênero, professora, tão importante que a senhora está falando? É o romance, né? E o que é esse gênero romance? Primeira coisa que a gente tem que levar em mente é que o romance tem a mesma estrutura de qualquer narrativa, tá certo? Lembre-se disso, romance, conto, crônica, tem a estrutura narrativa, que a gente já falou em outras aulas. E o que é esse romance? Vamos lá definir o conceito do gênero romance. Romance é uma obra literária, né? Que apresenta narrativa em prosa. Prosa, lembrando que é prosa, parágrafos, frases, construções completas que têm sentido, tá? Normalmente longas, com fatos criados ou relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas numa sequência de tempo relativamente longa. Então, envolvem personagem, é uma narrativa escrita em prosa e é normalmente longa. Por isso que a gente tem preguiça de ler. Quando a gente pega logo um livro grosso, aí tio, não vou ler porque é muito grande. Ou quando a professora leva um gênero para ler na sala, você já diz assim, tem quantas páginas? Com preguiça de ler o romance. Mas romance é super bacana. É ótimo para se ler. É ótimo para se aprender. Enriquecer os vocabulários. É fantástico os romances. Fora isso, a nossa imaginação, ó, e a nossa criatividade se multiplica, tá certo? Vamos primeiro falar da sua estrutura. Como eu falei, o romance tem as estruturas de qualquer texto narrativo. Qual é o primeiro elemento? O enredo, ou seja, a própria história e os acontecimentos. Qual é o segundo elemento? O tempo, que pode ser cronológico ou psicológico. Tempo cronológico é aquele que pode ser medido, horas, dias, período do dia. E o tempo psicológico é aquele tempo mais interno, que vai depender de cada personagem, no olhar e na visão de cada personagem. Nós temos o foco narrativo. O foco narrativo ele pode ser de primeira pessoa ou segunda ou terceira pessoa, desculpa. Primeira pessoa tem a ver com o narrador. Se eu me coloco dentro do texto, se eu escrevo o texto em primeira pessoa, falando eu ou nós, eu estou me colocando dentro do texto. Então, nesse caso, eu sou um narrador personagem. Agora, se eu escrevo meu texto em terceira pessoa, significa que eu não me coloco no texto. Eu só conto o que eu observo. Ele ou ela fez aquilo. Então, eu digo que eu sou narrador observador. Então, o foco narrativo tem a ver com o narrador. Se eu escrevo em primeira pessoa, eu digo que sou narrador personagem. Se eu escrevo em terceira pessoa, eu digo que sou narrador observador. Depois nós temos as personagens principais e secundárias. Principais é aquela em que o enredo da história circula em torno dela. Ela é a nossa personagem mais importante, né? E os secundários são aqueles que giram em torno dela. O espaço é o local. Normalmente o romance tem vários locais, justamente porque é uma narrativa longa, tá certo? Características. Vamos lá para a característica do romance. Romance é uma narrativa literária, como eu já falei, né? É organizada em sequência. Por que sequência? Porque ele tem estrutura narrativa, né? Ou seja, ele tem o enredo, a introdução, onde a gente apresenta os personagens, tem o desenvolvimento, onde a gente conta a história apresentando o conflito, nós temos o clímax, o momento mais importante da narrativa, e nós temos o desfecho, o final da história. Então mantém a estrutura narrativa com aqueles elementos que eu já falei, tá certo? É uma narrativa longa, novamente,
É uma história imaginária ou real, pode ser sim real. Os personagens são complexos, tem muitos personagens, os tempos podem variar, os locais podem variar, certo? E apresenta uma linguagem variável, ou seja, pode ser formal ou informal, tá? Então tem isso, tem diálogo, né? Então, o romance, ele se caracteriza principalmente a sua narrativa ser longa. Já o conto, gente, como a gente já falou, ele é mais breve, resumido. Justamente, o clímax é do lado do desfecho, já o romance não. Romance, o clímax é mais distante do desfecho do final da história, tá certo? Espero que vocês tenham entendido o que é o romance, né? E fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, meus amores!